Meus irmãos, boa noite. É uma alegria estarmos novamente aqui reunidos sob a bênção, sob a direção de Deus, cultuando o seu nome. Fico muito feliz, irmãos, em ver todos os irmãos, todas as irmãs aqui nesta noite tão fria, né, que às vezes espanta o pessoal, mas graças a Deus pela vida dos irmãos todos que estão aqui conosco nesta noite, aqueles irmãos queridos também que estão cultuando e servindo a Deus a partir dos seus lares, não podem, por algum motivo, estar, que também recebam a bênção do Senhor. Agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos. Nós queremos, queridos, antes de passar para a meditação desta noite, dizer aos irmãos que no próximo domingo pela manhã estaremos dando orientações aos irmãos a respeito do processo de sessão pastoral, que, a meu ver, embora eu tenha tido um contato muito breve com o pastor Vanderlei, mas está caminhando para uma definição. Então, devemos, irmãos, redobrar as nossas orações. E todos os cultos, a partir de hoje pela manhã, nós estaremos orando de joelhos como igreja, pedindo a bênção do Senhor, a direção do Senhor para este momento tão importante na vida da igreja. Quero pedir aos professores de escola bíblica dominical, aos líderes de departamentos, que não encerrem nenhuma reunião nos próximos domingos, sem orar a Deus pela sucessão pastoral. Tá bom, irmãos? Vamos buscar firmemente a direção de Deus para este momento, porque temos a certeza que a igreja do Senhor prosperará. Sob a direção de Deus, a igreja do Senhor prosperará, e em breve, segundo a vontade do Senhor da igreja, teremos aqui um pastor que conduzirá o rebanho de Deus. Quero agradecer aos irmãos, como os irmãos têm ajudado, têm apoiado, a igreja, graças a Deus, tem caminhado com bastante tranquilidade, nesse momento, que às vezes se alonga um pouco, mas ele está dentro do tempo de Deus, não é mesmo? Às vezes a gente quer apressar um pouco as coisas, mas a gente não pode fazer o trabalho de Deus, tem que deixar Deus fazer o trabalho, e na hora certa as coisas acontecem e Deus nos abençoa. Eu quero também, irmãos, publicamente dizer aos irmãos, no domingo passado foi dia do pastor, e eu não pude dar uma palavra de gratidão a Deus pela vida dos pastores que são membros aqui da igreja, que têm ajudado demais, irmãos, aqui no serviço ao Senhor. Agradeço a Deus pela vida de todos os pastores, e agradeço também a Deus pela vida daqueles pastores que estiveram aqui, aqueles pastores que já passaram por aqui, desde o primeiro, Emanuel Fontes de Queiroz, Dalson Teixeira Pinto, Haroldo Renfrow, nós tivemos depois o pastor Edgar Barreto Antunes, pastor Haroldo Renfrow, já falei, tivemos o pastor Daniel de Oliveira Cândido, tivemos o pastor William de Souza, pastor Juraci Carlos Bahia, pastor Vanderlei Batista Marins, que é nosso pastor, não é mesmo? Pastor Edelto Barreto Antunes, enfim, irmãos, todos homens honrados de Deus, homens de Deus, homens cuja fé devem ser por nós imitadas. Tá bom, irmãos? São homens de Deus. A nossa igreja é uma igreja que sempre teve à frente homens de Deus, pastores honrados, pastores sábios, que conduziram a igreja do Senhor com honradez, segundo a palavra e a doutrina de Deus. E nós agradecemos a Deus por essas vidas tão preciosas que passaram por aqui. Somos gratos a Deus por todos eles e haveremos de ser gratos ao Senhor por aquele que virá, porque temos a certeza que virá segundo a bênção do Senhor. Quero, irmãos, nesta hora, então, convidar os irmãos para que nos ponhamos em pé e abramos a palavra do Senhor no livro de Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Tito 3, capítulo 3, versículos 4 a 7. Alguém tem ideia sobre o que eu vou falar? O que eu tenho falado ultimamente aqui com os irmãos? Sobre uma parábola. Eu disse aos irmãos que eu tenho, nos últimos tempos, cancelei negócio de Instagram, esses troços aí, que eu já não tinha nada para botar naquilo. Aí cancelei aquele troço, e o tempo que eu estava olhando lá celular, eu estou lendo a Bíblia, estou estudando especialmente as parábolas.
pelas mensagens maravilhosas que elas nos trazem. Às vezes, irmãos, nós lemos uma parábola e passamos por ela como um gato em chão de brasa, não dá tempo nem de perceber nada. E as parábolas nos trazem lições preciosas, lições maravilhosas. E eu quero ler esse texto para, então, pedirmos a Deus que nos entregue a sua mensagem, pedir a Deus que Ele fale aos nossos corações e nos abençoe nesta noite. Esse texto nos diz o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor para conosco, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, pelo poder do teu evangelho, pela verdade que ele encerra, e pela tua salvação, ó Deus, operada em nós e em cada vida. E te pedimos, ó Deus, se alguém aqui nesta noite, ou alguém que esteja, Senhor, ouvindo esta mensagem que será proferida, não tiver ainda, ó Deus, tido a oportunidade de um encontro contigo, que a tua palavra, ó Deus, nesta noite, possa encontrar lugar em seu coração, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, recebe a nossa gratidão, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, na primeira mensagem que eu preguei aqui, alguns domingos atrás, sobre parábola, eu lembrei aos irmãos que Jesus usava as parábolas e usou muito as parábolas, porque com as parábolas ele queria ensinar verdades eternas de uma maneira muito simples. Jesus, por meio das parábolas, usando determinadas figuras pertencentes ao contexto em que ele estava e que o povo estava, que eram coisas muito conhecidas para o povo, ele ensinava verdades eternas de uma maneira que o mais simples dos homens e das mulheres pudessem entender a mensagem daquela parábola. E nós sabemos, pela leitura dos evangelhos, que os fariseus, eles sempre foram inimigos atrozes de Jesus. O farisaísmo era a seita religiosa judaica mais rígida que tinha na época de Jesus. Era também a mais poderosa e influente. E era mais perigosa também, porque além de os fariseus influenciarem o sinédrio, o tribunal judaico, eles desviavam com as suas falsas doutrinas as pessoas do caminho da verdade. Eles não só se apresentavam, mas eles pareciam bons e verdadeiros religiosos, zelosos das coisas de Deus. Mas eram justamente o contrário. As práticas vazias e mentirosas deles desviavam muitos do caminho da verdade, a ponto de João Batista descrevê-los, titulá-los como raça de víboras. Ou seja, as pessoas que realmente tinham um comportamento altamente indigno diante do Deus e diante do evangelho que lhes eram apresentados. Eles se constituíram, então, nos maiores perseguidores de Jesus, armando ciladas para ele, agressões, acusações falsas, até declararem publicamente que queriam matar Jesus. Isso está registrado lá em João 11, 47, 53, quando eles pedem autorização às autoridades para matarem Jesus. E afirmam, nós queremos matar Jesus. E assim aconteceu, porque era também plano de Deus para que a nossa redenção fosse completada. E após a morte de Jesus, a perseguição do farisaísmo ao cristianismo, ela continuou. Ela avançou no tempo. E nós tivemos em Saulo
o fariseu dos fariseus, como ele mesmo se classificava, o maior dos perseguidores do cristianismo. Ele não só apoiou, mas ele aprovou a morte de Estevão. Ele perseguiu e prendeu cristãos. A palavra de Deus, lá em Atos capítulo 8, diz que ele assolava a igreja e invadia a casa dos cristãos e arrastava homens e mulheres para fora para levá-los presos e levá-los ao tribunal. A formação farisaica do apóstolo, então Saulo e agora apóstolo Paulo, era o combustível que alimentava essa perseguição aos cristãos. Mas nós sabemos que Saulo teve um encontro com Cristo, né? Jesus foi diretamente a ele e o chamou para uma conversa. E Saulo poderia, naquele momento, ter rejeitado: olha, eu não quero saber de cristianismo, não quero saber de Jesus, não quero saber de ninguém, eu vou continuar a minha vida como eu estou. Mas ele deu ouvidos a Jesus, ele teve esse encontro com Cristo e ele passou por uma notável transformação. E podemos afirmar seguramente que após Jesus Cristo, no período novo testamentário, o apóstolo Paulo é uma das maiores figuras de expressão do Evangelho, dada a transformação que ele teve por meio de um encontro com Cristo, tornando-se de um perseguidor da igreja a um perseguido. Tendo conhecido o Evangelho, ele afirmou sobre a sua vida anterior, ele afirmou sobre o farisaísmo: eu considero o farisaísmo como esterco, como nada, porque tudo isto é falsidade, é mentira, e considero isso em razão da sublimidade de poder ter conhecido a Cristo e de agora viver para Ele. O que aumentou em muito o ódio dos fariseus, porque além de considerarem agora o apóstolo Paulo um traidor do farisaísmo, ele era também considerado um inimigo frontal do farisaísmo, porque fez muitas críticas e combateu o farisaísmo. A crença dos fariseus, ela estava diretamente vinculada às escrituras, né, à lei mosaica, ao Pentateuco, que foi dado por Deus a Moisés. Mas eles respeitavam essa lei, eles praticavam a lei até as últimas consequências, a ponto de desdobrarem aqueles 10 mandamentos em 600 e não sei quantas regrinhas de práticas religiosas que deveriam ser rigorosamente observadas por quem se aplicava, se entregava ao farisaísmo. Era uma prática zelosa, mas vazia. Era uma prática cuidadosa, mas sem qualquer tipo de importância para Deus. As ações deles mostravam apenas o quão bom eles eram religiosos. Era como uma maquiagem, né? Às vezes a Carla vai sair para algum negócio aí de festa, eu falo que, olha, bota uma maquiagem leve, porque fica parecendo que eu estou casado com outra pessoa, tira a maquiagem outra pessoa. Né? O farisaísmo era mais ou menos isso, e ela é linda assim mesmo, ao natural, né? O farisaísmo era assim, era uma maquiagem religiosa. Né? Os fariseus passavam aquela bela maquiagem, mas quando tirava, não valia de nada, porque era outra coisa. Por isso Jesus os classificou como sepulcros caiados. O apóstolo Paulo, dirigindo-se ao sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa, Ananias, disse para ele: você não passa de uma parede branqueada. Por quê? Porque eles observavam a lei, observavam as regras, observavam os ritos religiosos, mas não observavam o espírito da lei. Eles não observavam a essência da lei, e ao invés de reconhecerem a sua situação de pecado por força da lei, eles escondiam a sua situação de pecadores debaixo da lei, debaixo das regras que escondiam. Tornaram-se orgulhosos e falsos, com uma religiosidade aparente, mas totalmente, com um íntimo totalmente corrompido por práticas pecaminosas. O legalismo escondia o pecado de todos, menos de Deus. Deus conhecia, Deus sabia, e por isso mesmo Jesus os confrontava severamente.
Isso, irmãos, deve trazer para nós um questionamento. Como que nós, como que eu, como que você tem se comportado, tem encarado o cristianismo? Nós somos apenas cumpridores de regras religiosas, somos cumpridores de ritos religiosos. Eu vou ao culto, eu canto um louvor a Deus, eu vou na frente, eu dou o dízimo, eu dou uma oferta, eu oro de vez em quando, eu faço isso, faço aquilo, então eu estou bem com Deus, porque eu cumpro as regras religiosas. Mas será, queridos, que nós temos sido coerentes, temos tido um comportamento coerente com a palavra de Deus, com a doutrina da verdade, com a doutrina bíblica? As minhas ações, elas estão alinhadas àquilo que a palavra de Deus põe para mim? Irmãos, essa análise, ela é importante, porque talvez nós, a fazendo, nos encontremos como um sepulcro caiado, e nem todo mundo quer descobrir isso. E muitas vezes, queridos, caminhamos uma vida cristã de aparência. Caminhamos uma vida cristã como uma parede branqueada e não queremos fazer uma análise sincera e honesta da nossa condição de compromisso com a palavra de Deus. Nós podemos também, igualmente, viver uma religiosidade aparente, enganando a muitos, mas jamais enganaremos a Deus. Os fariseus cumpriam e conheciam muito bem e cumpriam a lei. Sua crença e religiosidade eram baseadas nela, mas eram hipócritas, eram falsos, e isso era um pecado altamente condenável, e Jesus os repreendia por isso. E essa repreensão de Jesus, ela não era um castigo para eles, antes ela era uma tentativa de demovê-los da vida de pecados. Uma tentativa de demovê-los do mau caminho que trilhavam, para que pudessem então vir para o caminho da verdade. Criam eles que a severa religiosidade e a separação dele dos demais pecadores, porque eles não se misturavam com os demais, porque eram pessoas muito ruins, afinal de contas, era o suficiente para que eles se tornassem pessoas justificadas diante de Deus. Então, já que assim eles pensavam, automaticamente, cumprindo as regras, estavam salvos, estavam tranquilos. Pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios fazeres, pelos seus próprios agires, eles se consideravam salvos. Eu cumpro as regras, então estou bem com Deus, já estou salvo. Então eles não precisavam de Cristo, não precisavam de arrependimento, não precisavam de perdão, julgavam assim, não precisavam do evangelho, das boas novas, muito menos de Cristo. Para que eles precisariam de Cristo? Já tinham a sua vida resolvida, cumpriam as regras, estavam salvos, estavam resolvidos, tudo bem. Eles mesmos salvavam-se a si mesmos. Tanto que acusaram a Jesus de fazer milagres por Beelzebu, o que foi um tremendo pecado, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e a demonstração cabal da absoluta rejeição da mensagem de salvação que Cristo entregava para eles. Mas talvez você possa perguntar, mas o que é que isso tem a ver com parábola? Porque agora não tem nada de parábola, né? Esse texto que nós lemos do apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele foi também proferido de uma outra forma, numa parábola que se encontra em Lucas, capítulo 18, 9 a 14. Você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Lucas 18, 9 a 14. Nos diz o seguinte, vejam como há uma simetria entre esses dois textos, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, nos fala sobre a justificação pela fé em Deus. E esse texto nos diz o seguinte, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Quem que confiavam em si mesmos? Justamente os fariseus, dentre outros. Por se considerarem justos, eles se justificavam
a si próprios, a si mesmos. E desprezavam os outros, não se misturavam com ninguém. E nós vamos ver isso. Dois homens subiram ao texto com o propósito de orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, muito menos como este que aí está, este publicano. E eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e aquele outro não. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, o que essa parábola nos ensina? Uma leitura rápida dela, podemos chegar à seguinte conclusão, que não é errada. É uma lição sobre o orgulho e a humildade do homem diante de Deus. É uma verdade, é uma lição, mas é muito além disso, irmãos. É muito além disso. Como de resto, todas as parábolas. Aqui Jesus ensina de um modo muito simples, porque todo mundo sabia quem era um fariseu e quem era um publicano. Isso era comum, era normal entre eles. Então todos eles podiam visualizar as proposições que Jesus vinha lançando ali. E ele nos ensina um dos maiores fundamentos do cristianismo e da fé cristã nessa parábola, que é a doutrina da justificação nossa diante de Deus, e o consequente perdão e salvação, apenas e unicamente por um ato de fé. Não adianta fazer discurso bonito para Deus, não adianta colocar virtudes para Deus, não adianta fazer balela para Deus. Nada disso resolve a sua vida com Deus. E a palavra de Deus é clara: justificação, perdão, salvação pela fé. E é isso que Jesus aqui nos ensina, sem qualquer mérito humano. Não há mérito humano que possa transformar o destino eterno de qualquer pessoa. Ou seja, todos nós somos injustos, pecadores, mas o amor de Deus e a obra redentora de Cristo é o que nos justifica por um ato de fé. Não precisamos que Ele nos sacrificar para sermos salvos. Não precisamos pagar promessas para sermos salvos. Não precisamos de intermediários, como alguns professam, para sermos salvos. A palavra de Deus, em 1 Timóteo 2,5, nos diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Cristo, o homem. Ninguém mais, não tem santo, não tem anjo, não tem ninguém. É Cristo, o único intermediário. Então não precisamos de intermediários que não Jesus para a nossa salvação. Não precisamos da igreja, irmãos. Não precisamos da igreja, especialmente igrejas que dizem que fora dela não há salvação, porque a salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. Não precisamos de religiosidade, de práticas religiosas, de ritos religiosos. Nós precisamos somente de uma coisa: de fé em Cristo, em nosso Senhor. É como João 1,29 nos afirma: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a parábola nos ensina que só há um caminho para a salvação: a fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício. É o sacrifício vivo, pleno e suficiente para salvar a qualquer um de nós, desde que creiamos, desde que tenhamos fé. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Porque por seu amor, por seu sangue derramado, pela sua graça, Ele nos justifica, nos perdoa, nos salva por meio da fé.
O que é que a palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 6, diz sobre Abraão? E Deus creditou justiça a Abraão. Deus tornou-o justo, é um ato de Deus, a partir da fé. Quando nós cremos, Deus nos justifica. E assim nos transforma. Há um contraste, queridos irmãos, enorme e proposital nesta parábola, criado por Jesus de uma maneira muito inteligente, de forma a nos provocar a pensar. Esse contraste é justamente o contraste existente entre esses dois homens. Suas origens, suas posturas e especialmente seus destinos finais. Vejam que há um homem descrito na parábola altamente religioso, um homem altamente dedicado a Deus. E há um coletor de impostos, um homem naquele meio corrupto, vil, desprezível, ladrão, com tudo quanto é coisa ruim que os irmãos possam imaginar, porque o coletor de impostos era um judeu que se vendia para cobrar dos próprios irmãos valores devidos ao governo romano, e ele cobrava tudo que ele cobrasse a mais, além da cota, ficava para ele. Então eles enriqueciam à custa da miséria do povo. Eram pessoas tremendamente desprezadas, pessoas tremendamente desprezíveis. Só que o religioso foi rejeitado, e este homem vil foi aceito. Então vejam o contraste que Jesus provoca. Essa parábola cai como uma bomba naquele meio onde Jesus estava e frequentado por diversos religiosos, dentre os quais os fariseus, e deve ter, irmãos, o mesmo efeito em nós. A palavra de Deus deve cair em nós como uma bomba também, de maneira a nos estraçalhar por dentro, a mover o nosso coração e a entendermos o nosso estado vil de pecadores, para que possamos então ser alcançados pela graça de Deus. A parábola contrariava tudo que o sistema e a crença religiosa dominante judaica defendia. Aquilo era uma agressão aos fariseus, era um assinte aos fariseus e às demais seitas, aos essênios, aos saduceus, aos herodianos, aos zelotes. Aquilo era uma agressão a eles. E imagino que eles vão pensar, mas como assim o religioso é rejeitado e o pecador é aceito? Como o líder religioso, cheio de boas obras, cheio de qualidades, a ponto de cantá-las publicamente, é rejeitado por Deus, e aquele pecador, que não vale nada, é aceito por Deus. O pecador, querido, sabe por quê? Porque o pecador confessou os seus pecados. O pecador que não cumpria nada da lei, não cumpria nada de rito religioso, ao contrário do religioso, do fariseu. Ele vai e humildemente confessa seu pecado ao Senhor e clama por misericórdia. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1,18, fala, a loucura da pregação. A loucura da pregação para uns é a salvação para os que creem. A loucura da pregação para os sábios, para os conhecedores da lei, para os praticantes de ritos religiosos, não significa nada, mas para os humildes é a salvação. Os fariseus criam que, cumprindo a lei, estavam salvos. Observou as práticas religiosas, estavam salvos. Estou bem com Deus. Eu já fiz minha parte. Por vezes, queridos, agimos assim. Por vezes, essa é a nossa conduta. Eu vou à igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer minha parte, mas se eu escorregar aqui, se eu cometer este ou aquele pecado, não tem tanto problema assim, não tem nada a ver. Eu acho que Deus nem vai se importar com esta minha conduta ou com aquela minha conduta, porque afinal de contas, eu estou na igreja, eu estou participando, estou cantando, estou entregando meu dízimo. E vamos, irmãos, às vezes, fazendo pequenas concessões que são uma porta aberta para uma queda, para o pecado se instalar em nossas vidas e fazer uma bagunça danada, como acontece de vez em quando com um e outro. A minha prática religiosa deve ter por linha mestra a palavra de Deus, e somente.
Levítico 19:2 nos faz uma advertência: sede santos, porque eu sou santo. Nós podemos ser santos igual a Deus? Nunca, irmãos, jamais. Mas Deus nos deu totais condições de lutar contra o pecado, de resistir ao pecado, de resistir às armadilhas de Satanás, para que ele fuja e nós caminhemos a nossa vida em busca da santidade. Mas os fariseus não consideravam-se santos, consideravam-se perfeitos, porque eles criaram regras que eles podiam cumprir. Regras essas que, cumpridas, justificava para eles mesmos a classificação de santidade. E Jesus, Mateus 5:20, falou o seguinte: olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus. E a justiça de Deus, irmãos, ela não se mede por escala humana. Não há regra criada por homem que possa ser aplicada à justiça de Deus. Por isso o fariseu religioso foi rejeitado e o publicano foi aceito. Porque Deus sonda os corações. Deus não olha a aparência. Lá em 1 Samuel 16:7, diz o quê? Que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê a intenção. Deus sonda a sua alma. Deus olha para você, querido, para mim, para cada um de nós. Deus sabe o que vai em seu coração. Deus sabe da sua sinceridade ou não para com Ele. Deus sabe da sua fé ou não para com Ele. Mas Deus fala ao seu coração para dar a você uma oportunidade de rever a sua conduta, de rever as suas ideias, de rever o seu destino eterno. Deus nos chama, queridos, para um compromisso com Ele. Nós que já tivemos um encontro com Cristo, devemos atentar para isso. Deus nos chama para um compromisso real e verdadeiro com Ele, mas Deus te chama também, se você ainda não teve um encontro com Cristo, para ter esse encontro, para entregar a sua vida a Ele, por um ato de fé e receber dele a graça, o perdão e a salvação. João 3,16 é muito interessante, irmãos, porque lá diz, né, todo mundo sabe de cor, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo já sabe. De tal maneira, isso é fantástico, irmãos, de tal maneira, esta frase deste versículo é fantástica, irmãos, de tal maneira. É assim que Deus amou o publicano, de tal maneira que os pecados dele, a ruindade dele, a história dele, o passado dele, tudo ficou para trás. De tal maneira Deus o amou, de tal maneira assim Deus o ama, querido. De tal maneira assim Deus me ama, Deus o ama. De tal maneira que Ele olha para nós com os olhos do amor, com os olhos do perdão, com os olhos da graça. De tal maneira Ele o ama, que Ele está pronto a recebê-lo, independente de qualquer coisa, de qualquer passado. Se crermos, se tivermos uma fé sincera, se olharmos para Cristo como o publicano olhou, se o aceitarmos como o publicano aceitou, somos justificados na hora, perdoados e salvos para uma vida com Deus, como aconteceu com aquele homem. E Deus nos dá isso graciosamente, sua justificação, seu perdão, sua salvação e seu amor, coisas que jamais mereceríamos da parte de Deus. Ele nos purifica de toda injustiça, de todo pecado, como diz 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E basta isso, a fé. Basta somente a fé. Que outros digam que precise de um monte de coisa, mas nós dizemos aquilo que a Bíblia diz, basta a fé. Quando o carcereiro de Filipos foi procurar apóstolo Paulo, e Silas disse: Senhor, diante daqueles acontecimentos, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo mandou ele rezar terço, procurar a igreja, procurar bispo, não, ele falou: creia no Senhor Jesus Cristo, tenha fé, unicamente creia, e está resolvido.
Por que faríamos diferente? Por que, querido, você faria diferente? Porque é o que está registrado na palavra de Deus. Então, nós precisamos compreender e nos apropriar desta verdade, a fé no sacrifício de Cristo que já foi feito, o sangue que já foi derramado, agora resta a decisão, e a decisão, ela cabe a cada um de nós. Ninguém vai tomar decisão por você. Ninguém vai tomar decisão por você. Se você é crente, querido, e tem um compromisso com Deus, reavalie esse compromisso e tome a decisão. Mas tome você, ninguém vai decidir por você. Se você não teve um encontro com Cristo e ouve a mensagem, e a mensagem alcança o seu coração, abra o coração e confesse a Cristo e diga: eu tenho fé, eu acredito, eu quero crer, ajuda-me, Jesus. Mas tome a decisão. Porque haverá um momento em que essa decisão não mais será possível. E não vai adiantar choro. Né, como dizem por aí, né, quando o Flamengo ganha sempre dos outros, o choro é livre para os outros. Né? Lá no céu vai ser a mesma coisa, o choro vai ser livre. Não adianta chegar a chorar, mas o fulano, eu era amigo do Beltrano, eu fui na igreja. Se teve fé e creu, está resolvido, vai ser aceito. Se não teve, vai ser rejeitado, como religioso. Ah, mas Deus, eu ia na igreja, todo domingo eu ia na igreja. O problema é seu. Tomou a decisão? Tomou, está tomado, está resolvido. Não tomou? O destino eterno será selado. Mesmo o mais vil dos homens, se crer, será salvo. Como o ladrão na cruz, que no último momento creu, manifestou a sua fé, confessou a Jesus. Isso, queridos, é justificação pela fé, é salvação por meio da fé. É Deus quem nos justifica, conforme Romanos 8,33. Ou seja, Deus nos torna justos por meio do sacrifício de Cristo. Ele nos concede perdão, salvação, vida plena aqui, agora e depois, por meio da fé. E não por obras, como diz Efésios 2,8. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Era exatamente isso que os fariseus desta parábola acreditavam. Por isto a frase final: este desceu justificado para casa, e aquele não. O outro, o publicano, reconheceu seu estado miserável, seus pecados e a necessidade de recomeçar a vida, mas recomeçar a vida com Deus, recomeçar a vida com novos valores, com novos propósitos. O propósito de andar com Deus, de crer em Cristo e de recebê-lo como Salvador. Ele desceu do templo para uma nova vida, mas uma nova vida com Deus. Irmãos, muitas vezes nós descemos do templo, mas a nova vida que deveríamos viver com Deus fica aqui e lá fora não a vivemos. Nós devemos descer para as nossas casas para viver uma nova vida com Deus, segundo os seus propósitos para a nossa existência. A parábola é um alerta para todos nós. É um alerta para mim, é um alerta para você. Chamando-nos a um encontro verdadeiro com Cristo, abandonando a religiosidade, abandonando a falsidade e nos entregando a Cristo, unicamente pela fé, recebendo a graça do Senhor. Mas não basta ser religioso, não basta sermos cumpridores de ritos religiosos, é preciso arrependimento, é preciso confissão, é preciso fé e depois é preciso dar frutos. Não adianta, eu me converti, agora também não faço mais nada. Não, Deus o quer trabalhando. Como hoje fomos convocados pela manhã para um mutirão de alcance de irmãos queridos nossos. E vamos fazê-los, irmão. Porque nós temos que dar frutos. Não podemos também, uma vez, tendo esse encontro com Cristo, nos julgar superiores ou melhores que ninguém. Que ninguém. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque muitas vezes há desvios de conduta nas igrejas em relação, por exemplo, a minorias, mas são a minoria também, porque a igreja do Senhor, ela respeita todo mundo, ela ama todo mundo, ela abraça todo mundo, ela discorda quando tem que discordar, mas o faz respeitosamente, porque é assim que Deus quer que façamos, testemunhando sempre dele. Ninguém
sem exceção, é bom o suficiente para salvar-se a si mesmo. O fariseu cria nisso e foi condenado. O publicano tinha consciência disso e por isso foi absolvido e foi salvo. Quem não tem a exata dimensão dessa verdade, precisa aprender com a parábola o tamanho da desgraça espiritual em que nós, enquanto não temos um encontro com Cristo, estamos mergulhados. O tamanho do nosso imerecimento, porque não merecemos rigorosamente nada da parte de Deus. O tamanho dos nossos pecados, mas também o tamanho da graça de Deus, o tamanho do amor de Deus, o tamanho do alcance do seu poder e do seu perdão transformador e o alcance da sua salvação, que opera em nós um milagre agora e um milagre para a eternidade. A certeza da sua justiça, porque pela fé seremos justificados e seremos por ele recebidos quando daqui formos chamados. Então alcançarmos o favor do Senhor para as nossas vidas. Muitos no século presente têm pensado e agido como fariseu. Eu sou uma boa pessoa, estou tranquilo. Eu pratico boas obras, estou tranquilo. Eu não sou ruim como os demais, estou tranquilo. Eu vou reencarnar. Eu resolvo lá quando eu reencarnar. Sabe, irmãos, eu acho a reencarnação uma coisa completamente desconexa. Uma vez conversando com uma conhecida minha, que crê na reencarnação, eu perguntei para ela, escuta, quem você é? Ela falou, eu sou fulana. Eu falei, você não é fulana. Porque se você é reencarnada, você não sabe, você não tem como saber quem você é, porque você pode ter sido qualquer um. Então, o problema do espiritismo, da reencarnação, é porque a pessoa não sabe quem foi, porque ela pode ter sido qualquer um. Não sabe quem ela é, porque ela pode ter sido qualquer um. E não sabe quem ela vai ser, porque ela também pode encarnar em qualquer um. Então, a pessoa não se conhece, não tem identidade. Eu falei para ela, eu sei quem eu sou. Eu sou único, eu sou um. E Deus olha para mim e serei sempre um. Porque Jesus Cristo me alcançou. E muitos dizem, não, mas eu vou reencarnar, e aí lá eu estou tranquilo, eu resolvo. Eu sou honesto, eu sou decente, eu sou de família. Por que Deus me condenaria eu sendo assim? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou da confissão X ou Y, e lá eu estou garantido. Eu sou da única igreja que professa que fora dela não há salvação. Todo mundo que está dentro dela está salvo, o resto está perdido. Então, como eu estou dentro dela, eu estou tranquilo. Meus irmãos, esse é o caminho justamente dos que serão rejeitados. Esse é o caminho daqueles que adentrarão as portas do inferno. Porque não reconhecem a necessidade de serem justificados pelo sacrifício de Cristo, pela fé. Essas ideias, essas defesas, elas são baseadas naquilo que a pessoa julga fazer por Deus e não naquilo que Deus fez pela pessoa. E, evidentemente, conduzirão aqueles que assim creem e praticam à condenação eterna. A única justificativa verdadeira é aquela apresentada por Deus, é aquela que aqui está posta na sua palavra. Fora dela, sim, não há salvação. Fora de Jesus, sim, não há salvação. Jesus, contrariando o pensamento reinante naquela época e reinante em muitas oportunidades, hoje ainda, joga um balde de água fria naquela falsidade toda. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu. Não é a sinagoga, não é a religiosidade, não é o ato X ou Y, não é nada disso que vocês praticam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, diz ele, não sejam como os fariseus. Se alimentam de uma farsa e serão condenados. Sejam como o publicano, se alimentam da verdade e alcançarão a bênção e a graça do Senhor. Vejam que aquele publicano era desprezado por todos, irmãos. Por todos. Era desprezado pelos romanos, era desprezado pelos judeus, e ele mesmo se desprezava. Ele não aguentava, nem ele mesmo se aguentava. Tamanho o seu estado de pecado, a ponto de esmurrar-se
a si mesmo. O fariseu, com seu status e religiosidade, né, entrava pomposamente pelo templo, né, e ia lá para pertinho do Santo dos Santos. Ele não podia entrar, mas se desse bobeira, ele entrava. Porque ele se julgava merecedor de estar naquele lugar. E ele ora em pé, em voz alta de si para mesmo, provavelmente berrando para todos ouvirem as suas qualidades, a sua religiosidade, lá no local de destaque, onde todos podiam vê-lo. Porque ele acreditava que ele deveria realmente, que ele merecia estar ali. Ele separava-se de todos. A ponto de dizer, olha, eu não sou a única vez que ele menciona Deus praticamente para dizer, olha, Deus, é porque eu não sou igual a esse aí não, eu não sou igual a Ralé não. Não tinha aí o negócio, acho que era o Chaves, né, que ficava lá, gentalha, ele é fariseiro mesmo, eu não me misturo com a gentalha não, senhor, eu estou tranquilo aqui, ó, eu mereço estar aqui, não com a gentalha aí, cheio de si. O publicano postou-se à distância, ele nem olhava para o céu. Ele não ousava olhar para o céu. Ele estava próximo à entrada. Ele não adentrou ao pátio do templo. Ele estava ali próximo à entrada, porque ele sabia que não merecia estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Ele tinha plena consciência do seu estado de pecaminosidade e da necessidade de perdão do Senhor, e estava, portanto, em absoluta e total contrição, tanto que se esmurrava em total humilhação e angústia, confessando seus pecados ao Senhor. Já caminhando, irmãos, para encerrar, a oração de ambos demonstra realmente aquele que tinha um coração voltado para Deus. A conduta de ambos demonstra quem tinha realmente um coração desejoso de receber a Jesus como Senhor da sua vida. Como estamos diante de Deus? O nosso agir, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, ele demonstra, ele revela o desejo do nosso coração de ter um encontro verdadeiro com Deus. Ou ele demonstra o quão longe estamos do Senhor. O fariseu recitava publicamente em alto e bom som suas virtudes, suas qualidades, louvando-se a si próprio e não a Deus. Sabem que nesse pequeno texto, ele usa 5 vezes o pronome pessoal da primeira pessoa, eu. Ele fala eu. Mas ele sequer fala tu. Ele sequer se dirige a Deus. Ele não dá louvor a Deus, ele não pede nada a Deus. Irmãos, repararam? Ele não pede nada a Deus. Nada. Ele não pede a Deus algum favor, não pede misericórdia, não pede perdão, não pede graça, não pede ajuda. Ele não quer nada de Deus. A única coisa que ele quer é se exibir. Por quê? Porque ele crê que já estava justificado pelos seus próprios atos, pelas suas próprias obras, pelo seu próprio mérito. Para que pedir algo a Deus? Ele só se dirige a Deus para agradecer, não ser igual aos demais pecadores, como se ele não o fosse. Então ele na oração ainda cita os pecados alheios. Mas esse aí fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Eu não sou roubador, não sou ladrão, não sou... Esses aí são, mas eu não. E aí cita suas virtudes. Olha, eu dou o dízimo e jejuo 2 vezes. A lei exigia que ele jejuasse 1 vez, mas ele vai, não, eu jejuo 2, não jejuo 1 só, não. Eu mando logo 2, para ficar bem na área, para estar justificado. Dou o dízimo de tudo, eu conto as sementes, para não ter um errinho, porque a regra manda que assim seja. E ele aponta para o publicano, eu não sou como esse. Ou seja, eu sou perfeito, eu tenho méritos suficientes para estar salvo. E não preciso de Deus, não preciso de Cristo, não preciso do Evangelho, não preciso da graça do Senhor. Querido, saiba você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Se você não o faz deliberadamente, você age igual o fariseu. Exatamente igual. E diz, eu não preciso de Cristo. E é preciso que você saiba o quão enganado, o quão errado
você está, porque esta afirmação é a afirmação que conduz à condenação, à perdição eterna, e que é a chave que abre as portas do inferno para que você para lá vá eternamente. Não há outra verdade, irmãos. Não há meia verdade. Ou é uma coisa ou é outra. Se você, pela fé, confessar a Cristo e recebê-lo, você será resgatado, você será justificado, você será perdoado e você será salvo. Mas se você não aceitar, você já está condenado. Esta é a verdade que a Bíblia, que a palavra do Senhor, que a regra viva e posta anuncia. Aquele fariseu, ele se via muito melhor do que realmente ele era. O publicano orou objetiva e sinceramente, humilhou-se e fez um apelo contrito: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Uma oração simples, mas profunda. Deus, tem misericórdia por mim, sê propício a mim, pois eu sou um pecador. Ele se volta para Deus e não para os outros. Ele confessa as suas culpas e não a dos outros. Ele faz uma crítica a si mesmo e não critica aos outros. Ele entrega então a sua vida a Deus, sem se importar com os demais. Os dois homens foram ao templo para orar. O fariseu foi orar e cria que já estava justificado em razão das suas obras, da sua religiosidade. O publicano foi orar também e tinha certeza de que nada merecia, mas tinha certeza também que da parte de Deus poderia receber o perdão e o derramar do seu amor. Os dois foram ao templo para orar a Deus, mas só um o encontrou. Os dois foram ao templo para orar. Um disse o que fez por Deus. O outro disse o que Deus poderia fazer por ele. Os dois homens foram ao templo para orar. Um nem sequer demonstrou necessidade de perdão e por isso foi rejeitado. O outro humilhou-se e pediu perdão e alcançou o favor e a graça do Senhor. Os dois foram ao templo para orar. Um foi para se exibir e saiu humilhado. O outro foi para se humilhar e saiu exaltado. Os dois homens foram ao templo para orar. Um saiu condenado, o outro saiu absolvido pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. A pergunta, irmãos, final que nós fazemos é a seguinte: com qual dos dois nós nos assemelhamos? Como será o final da sua história? Como você descerá para a sua casa? Como você voltará para a sua casa? Absolvido pela graça, pelo derramar da graça de Deus, ou condenado pela justiça de Deus? Saiba que se você confessar ao Senhor Jesus pela fé e disser a Ele, eu creio, você está aí sim garantido, porque Deus transformará a sua vida e você terá uma nova caminhada com o Senhor a partir de agora, a partir desse instante. Querido, volte para a sua casa justificado. Simplesmente por um ato de fé, apenas e tão somente creia. Creia em Cristo, creia no poder da sua palavra, creia no derramar da sua graça e a sua vida será transformada, como foi transformada a vida daquele homem publicano. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando. Eu vou fazer, irmãos, um apelo claro, simples e objetivo. Porque cremos que não é pelo muito falar que o Espírito Santo vai agir na sua vida. Mas eu creio, irmãos, sinceramente, que o Espírito Santo trabalha os corações. E muitas vezes, pessoas se rendem ao Senhor, mesmo sem ouvir uma palavra sequer, como hoje vimos o testemunho do jovem missionário. Pessoas que estão se entregando a Deus, sem mesmo ouvir uma palavra ser proferida. Porque Deus é poderoso, Deus é suficiente e Cristo quer alcançar a sua vida. Mas Ele não quer entrar à força no seu coração. Ele está à porta e bate. Jesus diz para você, olha, eu estou mansamente à porta do seu coração batendo, com batidas suaves. Eu não vou socar nem esmurrar.
a porta do seu coração e da sua vida. Eu quero entrar. Quero fazer morada na sua vida, no seu coração. Se você quiser e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. E haverá alegria, haverá bênção. Nós cearemos juntos e juntos nos alegraremos. Você ouviu a palavra de Deus e você sabe que apenas pela fé você pode entregar sua vida a Cristo. Basta você dizer, eu creio e eu quero entregar a minha vida a Cristo e quero voltar para a minha casa. Quero descer para a minha casa com a bênção do Senhor, a graça do Senhor e a paz de Cristo em meu coração. Será que há alguém aqui nesta noite que deseja tomar essa decisão? Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus está falando ao seu coração e à sua vida. Talvez hoje seja o dia de você tomar esta decisão. Eu quero viver por Cristo. Eu creio que Cristo pode salvar a minha vida. Eu creio que Cristo pode dar paz ao meu coração. Há alguém nesta noite, você querido irmão, querida irmã, você querido amigo, querida amiga que está conosco, você que ouviu a mensagem do Senhor, quer nesta noite tomar uma decisão? É o convite de Jesus para você. Fale com Cristo. Se houver, eu quero que você levante a sua mão, que eu gostaria de orar pela sua vida. Será que há alguém aqui nesta noite que, tendo ouvido a palavra do Senhor, a compreendeu e quer aceitar a Cristo como Senhor da sua vida? Levante a sua mão. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que não tenha tido uma experiência com Cristo, mas se tiver, querido, essa é a oportunidade. É a oportunidade de Deus para você. Onde Deus quer alcançar a sua vida, transformar o seu coração, quer transformar a sua existência para agora e para sempre. Será que há alguém? Não havendo, irmãos, nós vamos encerrar. E quero apenas pedir e lembrar ao irmão que esta parábola, ela não somente ensina-nos que devemos entregar nossas vidas a Deus, mas ela exige de nós um comprometimento real e verdadeiro com o Senhor, de forma que nós vivamos segundo aquilo que Deus quer para nós e aquilo que está registrado na sua bendita palavra. Que Deus, querido, possa abençoar a sua vida, o seu coração, que nesta semana o Senhor possa enriquecer a sua vida e derramar sobre você uma bênção tal, que você passe uma semana cheia da graça de Deus e esteja aqui domingo para cultuarmos a Deus, quarta-feira no culto de oração, orando ao Senhor, e domingo também aqui. Que Deus abençoe, querido, a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Nós pedimos e oramos. Amém, Senhor. Amém.